para aquelas pessoas que foram pacientes nos últimos dias e não caíram no FOMO, na historinha da alta infinita, o pullback, ele começou. E aí, o que a gente deve definir agora é qual que é o momento da gente fazer as nossas entradas. Afinal de contas, está aí o nosso pullback. Hoje nós vamos analisar o mercado e vamos entender se já é hora da gente entrar ou não, ou se a gente ainda pode trabalhar com expectativas de Bitcoin e as altcoins irem mais para baixo. Afinal de contas, a nossa maior oportunidade ela está escondida nas altcoins e não no Bitcoin. Esses ativos tiveram desvalorizações aí na casa de 60%. Por conta disso, a gente deve ter um olhar para as altcoins. Mas a gente vai analisar o mercado, vou te explicar através de dados como que a gente pode tomar decisões nesse momento e para onde que a gente deve direcionar o nosso capital. Bom, Gui Teles na área. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, tá? Só lembrando ali, um dos setores que mais está performando é a inteligência artificial. E a gente deve estar muito aberto para ter esses ativos dentro das nossas carteiras. A gente viu aí Virtual subindo muito bem e Virtual ainda não entregou um pullback, eu vou comentar isso com você. Mas a gente também está vendo outros ativos como FET, GRT e o PAAL também performando bem. Essa performance aqui que nós estamos vendo em termos de dados on-chain, tá? Não estamos falando exclusivamente de preço, mas sim movimentações de carteiras, tá? Números de endereços ativos, valuation dos ativos e também o momento, né, que o ativo ele se encontra, se estamos em um bom momento ou não para a gente poder investir nesses ativos. Bom, entendendo isso daqui, a gente sabe que esses ativos aqui são excelentes ativos para a gente ter dentro da nossa carteira. E por que eu falo sobre inteligência artificial? A gente viu nas últimas semanas inteligência artificial sendo um dos setores que mais performou. Só que, obviamente, na última semana a gente está tendo correção e a gente olha para aqueles ativos que nós avaliamos na semana passada quando tudo estava positivo, sabe? Quando as pessoas estavam esperando a alta infinita, quando todo mundo estava falando que Bitcoin ia para 150 mil dólares ou até mesmo 170 mil dólares, que era a hora de você pular e agarrar o foguete. Bom, essas pessoas elas agarraram a chama do foguete porque antes da gente ter essa alta expressiva, a gente tem uma correção, a gente sabe que o mercado ele anda em ondas, ele se movimenta em ondas de alta e ondas de baixa, ele não anda em linha reta. E quando a gente fala de investimentos de uma maneira profissional, nós precisamos aguardar os timings certos para que a gente faça entrada. Como na semana passada a gente avaliou o mercado e entendeu que inteligência artificial era um bom setor, agora que nós estamos tendo um pullback, a gente continua avaliando a inteligência artificial e entendendo o que aconteceu nos ativos. Saca só. A gente olhar aqui para alguns ativos de inteligência artificial, a gente vai ver que Virtu ainda não teve ali grandes drawdowns, tá? Mas na semana passada a gente tinha, por exemplo, GRT sendo um dos ativos que estava performando super bem. Agora, quando a gente olha para a GRT, ela já está ali com uma correção de na casa de 9%, tá? Existem vários outros ativos aqui, mas eu quero te explicar qual que é a importância da gente aguardar isso daí. Se a gente olhar para a GRT, por exemplo, as pessoas que acreditaram que a alta era infinita, simplesmente pegaram a cauda do foguete. Essas pessoas, elas se queimaram. Porque a gente olha para a GRT, teve uma desvalorização de 16%. Isso daqui é uma desvalorização bem expressiva. Porque a pessoa está simplesmente comprando em meio ao FOMO, né? Comprando aquela narrativa de linha reta com um alto risco envolvido. Agora, quando a gente olha para a GRT nesse momento, entregando uma correção, chegando em 0,382 de Fibonacci, com o RSI chegando próximo de sobrevenda, aqui é a hora que a gente deve começar a olhar para colocar esse ativo para dentro da carteira. Aqui a gente deve sim pensar em compras desse ativo. Eu vou te explicar exatamente como que eu e o Gui Teles vão me comportar daqui para frente na carteira rumo ao milhão. Mas você sabe muito bem que para que eu tome qualquer decisão das altcoins, eu preciso de confirmações do Bitcoin. E, inclusive, o pullback que eu aguardo nem é da própria altcoin. O pullback que eu aguardo é do Bitcoin. Porque se o pullback do Bitcoin ele não for saudável, e eu vou te explicar o que é um pullback saudável ou não tem a altcoin que me faça investir. Eu seguirei com a minha carteira concentrada em caixa simplesmente fazendo
tradings. Não vou fazer altas exposições para ficar carregando posições durante alguns meses, por exemplo. Eu já te expliquei que para cada fase do ciclo a gente deve adotar uma estratégia diferente. E quando a gente tem um risco muito elevado, as nossas estratégias devem ser mais de curto prazo e não de longo prazo. Quando a gente tem um risco elevado, você não deve ficar nessa historinha de Bitcoin só se compra, não se vende. Ou acumule bons projetos porque daqui 5 anos você estará no lucro. Olha só, essas coisas não funcionam dentro das fases de alto risco. Dentro das fases de baixo risco, funciona qualquer coisa, até com meme coin você consegue fazer dinheiro, mas isso quando a gente está em um cenário de baixo risco com abundância no mercado, não dentro de um cenário escasso. Bom, entendendo isso daqui, a gente olha para GRT, opa, GRT já começou a entregar pullback. FET, que era outro ativo que nós estávamos analisando ali dentro do setor, como que está a FET nesse momento? Bom, FET está nos entregando um pullback. Vamos traçar uma Fibonacci ali e entender se já houve alguma retração expressiva. A gente ainda não teve nenhuma retração expressiva. Quando a gente olha para o RSI ali, RSI também não chegou dentro de sobrevenda. Ou seja, FET ainda tem mais um espaço para poder retrair. Virtual, se a gente analisar ali, a gente vai entender que Virtual ainda não nos entregou um pullback. Virtual ainda está em região de topo. Nós vamos escolher Virtual para investir? Não. Ela performou mais do que os outros ativos? Sim, ela performou mais. Mas entre Virtual e FET, por exemplo, poxa, eu prefiro escolher FET porque a gente já começou a ter uma retração. Agora, entre FET e GRT, eu prefiro escolher GRT porque GRT já me entregou uma retração até um suporte de Fibonacci. Ou seja, quando eu coloco esses 3 ativos aqui que mais estão performando, eu começo a entender que o meu risco ele está muito melhor dentro de GRT do que dentro dos outros 2 ativos. Aqui, mas Virtual performou melhor do que FET, eu não estou olhando exatamente para isso, eu estou avaliando o risco envolvido nos ativos. E através desse risco, eu escolho um dos ativos dentro do setor de inteligência artificial e coloco ele dentro da minha carteira. E sim, GRT é um grande candidato. Tem outros ativos aqui que também são candidatos. O ponto é, eu não estou comprando nenhum dos ativos agora. Eu estou te explicando como que a gente faz uma gestão de uma carteira. Você ter uma carteira de investimentos não é simplesmente você comprar 10 bons projetos ou porque você assistiu 5 vídeos no YouTube, 5 pessoas falaram para você que inteligência artificial seria a revolução da Web 3.0. GRT é um dos melhores ativos que nós temos. Não é por conta disso que você faz os seus investimentos. Você não escolhe um ativo porque uma pessoa falou sobre aquilo. Você escolhe um ativo porque você olha para os dados e identifica que realmente tem fluxo de dinheiro indo para esse ativo, que é o setor de inteligência artificial. Dentro desse fluxo de dinheiro, existem 3 ativos que estão se destacando. Um que não houve correção, o outro que iniciou uma correção e um outro que já teve uma correção mais expressiva. Qual que você vai escolher? Aquele que já teve uma correção mais expressiva porque você tem menos risco envolvido dentro dessa operação. Se ele já caiu, significa que a probabilidade dele continuar caindo ela é menor do que a do ativo que ainda não caiu. Entendeu como funciona esse jogo? Bom, sabendo disso daqui, a gente está tendo oportunidades aí e em breve eu acredito que a gente vai poder executar grandes ordens dentro das nossas carteiras, tá? Já vou falar isso com você. Mas eu quero que você saiba que o Bitcoin ainda não entregou a sua correção. O Bitcoin é como se ele fosse FET. Iniciou a sua correção, mas ainda não chegou em nenhuma região chave. Uma das principais regiões chaves que nós vamos ter é exatamente essa linha dourada, e essa linha dourada ela não tem nada a ver com preço. Aqui a gente não marca qual que é o preço. Aqui é exatamente o comportamento dos traders. Se os traders vão tomar posições, se o preço estará descontado, barato para os traders, ou se o preço estará caro, que é a linha verde aqui em cima. A gente sabe que na linha verde a gente vende e a gente compra na linha dourada. Entenda, a gente ainda não chegou na linha dourada. Quando a gente vem com esse mindset para dentro do price action, a gente começa a analisar o pullback que foi iniciado no Bitcoin. Muitas pessoas elas ainda continuarão com FOMO ao longo do pullback. As pessoas elas têm FOMO, né, durante a subida, Fear of Missing Out, e no início do pullback as pessoas também têm FOMO, aquele sentimento de
será que o pullback já aconteceu? Será que ele não vai começar a subir a partir daqui? Será que não era o momento de eu dar all-in? Afinal de contas, eu já esperei o pullback, ele já aconteceu. Agora é hora de eu entrar. Bom, quando a gente analisa os dados e a gente olha aqui para o Bitcoin, o pullback ele ainda não aconteceu, ele apenas foi iniciado. Saiba que a maior parte do pullback ela acontece dentro da zona de sobrevenda. Olha só, se a gente analisar essa região aqui, ó, eu quero que você observe quando que o preço ele entrou dentro de sobrevenda. Ele entrou dentro de sobrevenda exatamente aqui. Olha como que a gente ainda tinha muita margem de queda com o RSI entrando em sobrevenda. A principal movimentação de baixa, ela acontece dentro da sobrevenda, como a principal movimentação de alta, ela acontece dentro da sobrecompra. Olha aqui quando o Bitcoin ele entrou em sobrecompra e veja até onde a gente teve a movimentação acontecendo. Então não, para mim o pullback ele ainda não aconteceu. Para mim a gente vai ver Bitcoin em patamares mais baratos ainda. Vou aguardar um pouco mais para a gente entender como que esse RSI vai se comportar, tá? Não vou ficar esperando que o RSI entre aqui dentro. O que eu vou esperar é que a gente tenha uma correção até um preço-chave, seja o RSI, seja retrações de Fibonacci, e a gente tenha sinais de reversão. A partir do momento que a gente tem esses sinais de reversão, aí sim a gente começa a tomar nossas decisões de entrada. E o porquê que eu estou falando isso com você? Porque ainda não tivemos nenhum sinal de que a correção já acabou. Seja um sinal on-chain ou seja um sinal até mesmo dentro do price action, tá? Eu continuo esperando que a gente venha ter correções e pode ser que essas correções elas aconteçam dentro dessa semana. E essa correção ela é tão importante porque ela vai nos definir se a gente vai engatar em um bear market profundo ou se a gente vai voltar a ter novas movimentações de alta. E dentro dessas novas movimentações de alta, certamente as oportunidades elas estão escondidas dentro das altcoins e não dentro do Bitcoin. Mas eu quero que você entenda que você precisa alinhar a sua expectativa junto com o mercado. Por exemplo, eu vinha falando com você sobre regiões de venda. Enquanto nós estávamos subindo, enquanto a maioria das pessoas estavam com FOMO, acreditando que a alta era infinita, eu estava tomando decisões de venda. Venda nos 90 mil dólares, venda nesse rompimento aqui, ó. E eu sei que muitas pessoas vão comentar que não, isso daí é mentira. Sim, a gente fez venda ali de mais 5% das nossas posições de Bitcoin em 66.200 dentro da carteira rumo ao milhão. Eu quero que você veja essa imagem aqui, que é o print que foi tirado no momento da venda. A venda ela se deu por conta de um movimento clássico, rompimento de resistência. Bom, se a gente sabe que 80% dos rompimentos eles são falsos, o que a gente deve fazer é operar contra aquele movimento, porque em 20% das vezes nós estamos errados e 80% das vezes nós estamos certos. Não compre rompimento de resistência, não venda rompimento de suporte. Somente se você tiver em uma estrutura que vai nos colocar em uma característica muito diferente daquela que nós estamos, tá? Tipo uma reversão de tendência, tipo uma formação de topo e uma distribuição ou uma acumulação, vice-versa. Mas tome muito cuidado quando você opera exatamente na direção de rompimentos, tá? Bom, entendendo isso daqui, entendendo que as vendas foram feitas, nesse momento eu estou analisando esse pullback. Por que eu estou analisando esse pullback? Porque hoje nós estamos exatamente no custo do investidor de curto prazo. A gente vindo abaixo desse custo do investidor de curto prazo e entenda que essa retração vai trazer o preço abaixo do custo do investidor de curto prazo, a gente deve avaliar qual vai ser o comportamento desses investidores de curto prazo. Porque eles detêm muito Bitcoin em sua posse, nós estamos falando de 2,7 milhões de Bitcoins, a máxima desse ciclo foi 3,1. Nós estamos com uma alta concentração de Bitcoin na mão dos players menos experientes dentro do mercado cripto. E esses players, eles gostam de fazer bagunça, eles gostam de fazer a coisa errada no momento errado. Se alavancar, acreditar em FOMO, entrar em pânico na hora que as coisas caem, em vez de comprar na hora certa, eles compram na hora errada, eles fazem tudo errado. E nós colocamos 2,7 milhões de Bitcoin na mão desses investidores.
Nós estamos falando que esses investidores, eles têm mais Bitcoin que a MicroStrategy e que a BlackRock junto, tá? Para você que gosta de seguir o que esses dois players estão fazendo, entenda que o investidor de curto prazo novato, ele tem muito mais Bitcoin do que esses próprios players. E esses novatos, eles podem fazer coisas erradas. Essas coisas erradas são realizações de prejuízo. Se a gente tiver quedas, um pullback acontecendo no Bitcoin e esses investidores começarem a realizar prejuízo novamente, isso não é um pullback saudável. Isso é um perigo para que a gente engate em um novo bear market profundo. Então, por conta disso, a gente deve analisar como que vai ser esse pullback no Bitcoin. A importância desse pullback não é só para a gente comprar o Bitcoin, por exemplo, com risco menos elevado ou comprar as altcoins com risco menos elevado. A importância desse pullback é para a gente entender qual que vai ser o comportamento desses investidores, porque afinal de contas nós estamos próximo do custo desses investidores. Se nós estivéssemos longe, por exemplo, como foi em dezembro de 2023, tudo bem, a gente sabe que o pullback ele vai ser saudável e a gente vai no máximo chegar no custo desses investidores. Mas agora quando a gente inicia um pullback próximo desse custo, isso pode ser bem prejudicial. E a gente vai acompanhar isso nos próximos dias. A gente vai entender se esses players vão voltar a realizar prejuízo. Caso eles voltem a realizar prejuízo e prejuízo extremo, a gente pode engatar em um bear market profundo, igual foi em 2022. E se a gente engatar em um bear market profundo, a nossa decisão de estratégia ela deve ser completamente diferente da que eu estou mapeando agora, que nesse momento é olhar para as altcoins e entender qual que é o setor que mais vai performar para que eu possa investir nessas altcoins. Caso haja essas grandes realizações de prejuízo, o que a gente deve fazer é olhar uma estratégia de trading para dentro do Bitcoin, que é exatamente a estratégia que eu fiz recentemente. A compra que eu fiz de Bitcoin em 77 mil dólares e eu fiz as vendas agora em 90 mil dólares, 96 mil dólares, é exatamente uma estratégia de trading. Como que a gente opera dentro de um bear market, que é comprando aqueles momentos de pânico extremo e vendendo quando a gente tem os famosos rallies de bear market. E assim a gente consegue fazer dinheiro até mesmo durante as baixas. Entende qual que é a importância da gente aguardar esse pullback? É a gente avaliar o risco que estará na mesa e simplesmente direcionar a nossa estratégia. Investimento não é uma coisa engessada, não é uma lista de 10 bons ativos, não é simplesmente comprar e acreditar que daqui 5 anos vai subir. Investimento é muito mais complexo e muito mais estratégico e emocional também. Se você não tiver estratégia e muito menos controle emocional, facilmente que você não vai conseguir sobreviver nesse mercado. Sabe por que eu falo isso? As pessoas elas parecem espertinhas, né, inteligentes, grandes analistas durante a alta. Durante a alta é fácil fazer dinheiro. Qualquer coisa sobe, até mesmo meme coins. Então, quando você entra no mercado ali em uma fase de alta, você se acha a pessoa mais inteligente. Você investe, 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 você lucra, 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 lucra. Só que na primeira queda que acontece, você devolve 100% para o mercado. Ou a gente engata em um bear market profundo e você ainda está comprando, fazendo DCA em Ether em 2.600 dólares e o negócio está direcionado para baixo. Isso é uma péssima estratégia, porque você está simplesmente olhando para como se o mercado ele estivesse em fase de alta, em abundância, e na real o mercado ele não está. Somente durante um bear market profundo é onde a gente sabe realmente quem sabe analisar o mercado, quem sabe ter estratégias e quem realmente sabe lucrar, que é não devolver todo o seu lucro para o mercado, não ser altamente exposto e simplesmente trabalhar com estratégias mais cautelosas, tá? E se você quer realmente enriquecer, atingir a sua liberdade financeira através dos investimentos, você precisa saber operar durante bear markets, você precisa saber operar durante fases de queda, você precisa ter estratégias para fases de quedas que não são as mesmas estratégias de fase de alta. Afinal de contas, se você está investindo, não é só para esses 6 meses, é para o resto da sua vida. Você passará por várias fases de alta e várias fases de baixa. Então, aprenda a operar dentro das fases de baixa, beleza? Bom, e caso a gente também tenha as carteiras continuando ali fazer acumulação, tá? Durante essa retração, durante esse pullback, perfeito. Nós temos as informações que a gente precisa para a gente continuar
continuar investido, buscando alta exposição no mercado, mas a gente precisa que essa correção seja saudável. E mais uma vez, para te lembrar e te mostrando esse gráfico aqui, o capital ele ainda não rotacionou para dentro das altcoins. Inclusive nessa correção a gente está vendo uma leve saída de capital das altcoins. Isso significa que ainda não aconteceu a altcoin season. Não tem por que você se desesperar. Não aconteceu a altcoin season das últimas semanas, tá? Mas nesse ciclo a gente já vivenciou 2 altcoin seasons e pode ser que essa seja a terceira altcoin season que a gente venha vivenciar. É uma altcoin season igual nos ciclos passados, que são meses de exuberância, meses de altcoin subindo? Não, são um jogo mais rápido, aonde levam algumas semanas só, as altcoins sobem ali, a gente surfa, sai fora e acabou. Olha para esse gráfico e veja que o capital ainda não entrou dentro das altcoins. Então você pode ser paciente, você pode aguardar, você pode se planejar e você pode ser uma pessoa estratégica e não uma pessoa emocional. Se para você sempre for festinha, sempre for oba-oba, significa que você está trabalhando como se a gente estivesse sempre em fases de alta. Em alguns momentos você precisa ser o cavaleiro do apocalipse, em alguns momentos você precisa entender que a sua estratégia deve ser de proteção, de preservação de capital e se preparar para o pior. E quando o cenário estiver mais favorável, você volta a fazer exposição e você volta a acreditar que a alta é infinita. Mas saiba que esse infinito tem um limite ali e esse limite ele é bem mais real do que as pessoas esperam, tá? Caso você queira copiar e colar todas as minhas decisões, caso você queira entrar junto comigo nas altcoins, se a gente tiver um pullback saudável, ou entrar junto comigo no Bitcoin para tradear o ativo, caso a gente tenha uma correção não saudável, você pode fazer tudo isso dentro da carteira Rumo ao Milhão. Você pode copiar e colar todos os meus resultados, aquilo que eu estou lucrando, os ativos que eu estou comprando e os ativos que eu estou vendendo, exatamente no mesmo momento que eu. Eu vou simplesmente mandar uma mensagem no seu celular, como se fosse ali no WhatsApp, te informando aquilo que eu estou comprando ou vendendo. Você só precisa fazer aquilo que eu estou fazendo. Se você quiser fazer isso, só clicar no primeiro link da descrição que você pode entrar para a carteira Rumo ao Milhão. Ao você clicar nesse link da descrição, você vai cair exatamente nessa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão, tá? Basicamente é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V de todas as minhas decisões. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão é para você ou não. Afinal de contas, a carteira Rumo ao Milhão ela não é uma lista de 10 bons ativos, é sim uma carteira minha dinâmica, onde eu gerencio ela e eu aplico todas essas estratégias que eu te explico aqui dentro do YouTube, tá? De maneira fria e calculista, sem oba-oba, sem emocional, sem festinha, sem nada disso. Simplesmente olhando para os dados e tomando uma decisão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão é para você ou não. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, aonde eu vou te mandar as notificações na tela do seu celular, aquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo. Você vai ter acesso a um app exclusivo meu, aonde você também pode tirar dúvidas diretamente comigo, tá? É como se eu tivesse o seu número de telefone e eu te mandasse uma mensagem falando: olha só, eu vou comprar esse ativo, você quer comprar junto comigo? Entenda, você não precisa ter acesso a essas informações, você não precisa ser um analista do mercado, você não precisa ter experiência nenhuma. Você tem a oportunidade de copiar toda a minha experiência nas decisões. Basta que você entre para a carteira Rumo ao Milhão. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes também, e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado pro atendimento. E no atendimento nós vamos sanar essas suas dúvidas. Mas entenda, hoje eu estou pronto, preparado. Hoje eu estou assistindo um pullback que eu venho falando com você nos últimos dias. Hoje eu estou com toda a estratégia desenhada em cima da mesa, pronto para entrar dentro das altcoins. Caso os dados me permitam, caso eu tenha as oportunidades necessárias, eu farei entradas nos próximos dias. Se você quiser estar junto comigo, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Eu lhe desejo uma excelente semana, uma ótima segunda-feira e eu te vejo aqui de volta no canal amanhã. Forte abraço, tamo junto e valeu!